Deixe seu like se você também gostou. Ele precisa trabalhar como exorcista e ainda carregar uma enorme dívida deixada por seu pai. Esse deus da morte tem que fazer todo tipo de trabalho para sobreviver, de zelador e segurança até acompanhante masculino. Exatamente. Hoje, uma garota chamada Sakira achava que tudo mudaria quando entrasse no ensino médio, mas aparentemente não mudou. Os fantasmas ainda a perseguiam na sala de aula. Ela e sua amiga conversavam sobre o aluno que se sentava ao lado de Sakira e que vinha faltando às aulas continuamente. Surpreendentemente, ele apareceu hoje, mas com uma roupa muito estranha. Esse é Wen, porém, apenas Sakira conseguia vê-lo. Então, ela pensou que ele era um fantasma. Em seguida, ele invocou um cachorro gigante. Wen realizou um ritual para guiá-lo ao pós-vida. E de repente, o cão engoliu Wen inteiro e voou embora. Sakira assistia tudo completamente confusa. Mesmo depois da escola, sua mente ainda não tinha acompanhado o que aconteceu. No dia seguinte, quando Sakira chegou à escola, encontrou Ren novamente. Dessa vez, parecia que todos conseguiam vê-lo. O professor perguntou sobre Ren estar com o uniforme errado, e Ren deu a desculpa de que, se comprasse itens de luxo, seria condenado ao inferno. No telhado, sua amiga Ra mostrou a Sakira seu celular novo. Não seria nada especial se não fosse um número estranho ligando constantemente. Para Ra, a voz continuava a insistir para que ela fosse até o ginásio. Quando Sakira olhou para o telefone, viu algo suspeito emanando dele. Nos dias seguintes, Ra não conseguiu mais suportar as ligações perturbadoras. Mesmo após bloquear o número, ele ainda continuava a ligar. Nesse momento, Ren apareceu e disse: há um lugar que aceita esse tipo de caso atrás da escola. No jardim, há uma caixa de termômetro inutilizada. Basta colocar uma carta de pedido junto com uma oferenda, e o problema será resolvido. Ra, sem saída, decidiu tentar. Eu pensei que trocar o chip resolveria tudo. Quando colocaram a oferenda na caixa, Wen simplesmente apareceu e pegou os itens para comer. As duas amigas de Sakira não conseguiam ver ninguém e pensaram que fosse um espírito. Então saíram correndo. Apenas Sakira conseguia ver Wen. Então ela o agarrou e questionou por que ele podia aparecer e desaparecer como um fantasma. E o que era aquele manto? Wen explicou que era um manto do submundo, algo que transforma um humano em uma forma semelhante a um fantasma. Sakira entendeu essa parte temporariamente, mas ainda o questionou sobre ter inventado a caixa de pedidos para enganar as pessoas e pegar as oferendas. Ren respondeu que era sua forma de ganhar a vida, mas que ainda cumpria os pedidos escritos nas cartas. Naquele momento, o telefone que Ra havia esquecido tocou. Ren sentiu os pensamentos persistentes de um espírito inquieto. Ele atendeu, e o espírito pediu novamente para que fosse ao ginásio. Porém, eles esperaram e ninguém apareceu. Ren deduziu que a pessoa havia morrido antes de conseguir chegar. Ele então pegou um telefone de lata do mundo espiritual, um dispositivo usado para se comunicar com espíritos. Ren o havia comprado por 70 ienes. Ele disse a Sakira para ir para casa, que cuidaria do resto. Ela se ofereceu para ajudar, mas ele não precisava. Só porque ela conseguia vê-los não significava que sabia lidar com eles. O trabalho de Ren era guiar as almas que não conseguiam seguir em frente rumo à reencarnação. Apesar de falar com frieza, Ren não tinha dinheiro suficiente nem para fazer a ligação. Então, pediu dinheiro emprestado a Sakira. Eles seguiram até onde vinha a chamada. Esse espaço era chamado de caminho espiritual, um reino que transcende tempo e espaço para conectar-se com espíritos. Ren fez a ligação e encontrou o fantasma. Esse espírito repetia a mesma ação todos os dias. Ren mudaria isso. Ele usou o manto. Quando uma pessoa viva o veste, torna-se um fantasma. Quando uma pessoa morta o veste, ganha uma forma física, o que permite que pessoas comuns também a vejam. Eles então transferiram o fantasma para o ginásio, como ele queria. Mas o espírito não lembrava quem estava esperando. Se continuasse assim, permaneceria preso ao mundo mortal para sempre. Nesse momento, o professor Sezuki apareceu. Depois de ouvir sobre a situação de Ren, trouxe roupas novas para ele. Ren agiu friamente, mas por dentro ficou feliz.
O fantasma então fixou olhar nas roupas de Ren. Elas pertenciam ao falecido amigo do professor Sezuki. Quando Sakira perguntou mais detalhes, o professor explicou que seu amigo também se chamava Sezuki, e que, por engano, eles haviam trocado uniformes de ginástica. Quando o amigo foi devolvê-lo, sofreu um acidente e morreu, ainda se sentindo culpado. O professor havia guardado o uniforme todos esses anos. Sakira fez o espírito se revelar. Depois de confirmar, descobriu que realmente lhe pertencia. Embora relutante, Ren teve que devolvê-lo. O espírito então se sentiu realizado e partiu. Finalmente, o professor entendeu por que vinha recebendo tantas ligações perdidas ultimamente. Eram do amigo Sezuki. O professor trocou o chip, mas o novo dono era a amiga de Sakira. No caminho de volta para casa, Sakira encontrou o fantasma que conversava com ela todos os dias. Ren o alertou para partir logo, pois se permanecesse no mundo mortal, se tornaria um espírito maligno. Mas o fantasma não queria ir. Ele havia passado a vida inteira enterrado em estudos, nunca conhecendo o amor até morrer. Conhecer Sakira o deixara feliz. Na época, Sakira havia o cumprimentado, pensando que fosse uma pessoa viva. Ren quis forçá-lo a partir. Mas, nesse momento, o fantasma se fundiu a um cachorro e virou um espírito maligno. Ele começou a atacar Sakira. Então, Ren a levou para outro mundo, o limite entre este mundo e o próximo. Diante dela estava a roda da reencarnação. O espírito maligno continuava a persegui-los. Como estava sem dinheiro novamente, Ren pediu 500 ienes a Sakira para realizar o exorcismo. Ele trocou as moedas pela roda da reencarnação e enviou o espírito embora. Sakira teve a sensação de já ter estado ali antes. Perguntou a Ren quem ele realmente era. Ele disse que era alguém que guiava almas, ou, se preferisse, um deus da morte. No dia seguinte, Sakira devolveu o telefone para Ra. Ultimamente, todos vinham tendo o mesmo sonho. Uma garota com cabeça de caveira os ameaçava, dizendo que, se não colocassem oferendas na caixa de termômetro da escola, seriam amaldiçoados. Sakira suspeitou de Ren, e, de fato, ele estava lucrando bastante, já que muitas pessoas agora faziam oferendas de comida. Sakira o agarrou pela orelha e o arrastou, dizendo que, embora fosse pobre, não precisava ameaçar os outros para sobreviver. Atrás dela estavam duas garotas, e uma delas estava possuída. Ren usou um espanador para varrer o espírito, e o ajudou a partir. Em troca do exorcismo, ele recebeu oferendas, então não era exatamente fraude. Sakira comentou sobre um sonho estranho e, de repente, atrás de Ren, um portão apareceu e alguém saiu dele. Ren a chamou de vovó, o que a deixou furiosa, e ela o castigou. Sakira percebeu que era a pessoa que vinha aparecendo em seus sonhos. Ela tinha vindo buscar Ren, já que ele vivia uma vida tão dura. Sakira achou que a avó parecia jovem demais para esse título. No início, a avó ficou satisfeita, depois surpresa ao ver que Sakira conseguia enxergá-la. Na verdade, as ameaças nos sonhos eram obra dela, só para facilitar a vida do neto. Ren disse que não precisava que ela se preocupasse. Então a avó pegou todas as oferendas, dizendo que tinha sido ela a responsável por aquilo de qualquer maneira. Ren correu atrás dela para recuperá-las e, sem querer, Sakira agarrou o manto dele e foi junto para o outro reino. Enquanto voavam, o manto de Ren rasgou e Sakira caiu numa floresta. Ren mergulhou para encontrá-la, mas não conseguiu. Nesse meio tempo, Sakira conheceu um coelho que queria levá-la a algum lugar. Ren voltou até sua avó pedindo ajuda. Ela invocou 4 corvos para procurarem Sakira. O coelho a levou até um lugar cheio de idosos. Ele havia roubado um barco e a trouxe junto. Mais uma vez, Sakira sentiu uma estranha familiaridade, como se já tivesse estado ali antes. Um dos corvos encontrou o paradeiro de Sakira e voltou para informar. A avó disse a Ren que ela havia sido levada até o Portão da Serenidade, um lugar destinado às pessoas prontas para partir sem arrependimentos. Se não agissem rápido, Sakira seria influenciada pela satisfação dos outros e seguiria também. Sakira estava na fila para embarcar na roda da reencarnação. Os idosos achavam uma pena ela ter morrido tão jovem. Ela sentia algo errado, mas ainda assim subia as escadas, feliz em se aproximar da roda, acreditando que não tinha mais arrependimentos. De longe, Ren correu, chamando por seu nome. De repente,
foi atacado. Sakira ouviu a voz dele, e começou a duvidar. Segurou o manto de Ren, e se lembrou de tudo. Precisava devolvê-lo a ele. Assim, foi enviada de volta, pois ainda tinha apegos. Antes de tocar o chão, Ren conseguiu pegá-la. O coelho não desistiu e continuou atacando, espalhando bolhas que explodiam ao redor deles. Em seguida, usou uma cenoura gigante para golpear. Como não tinha sua foice, Ren usou pó de pimenta para lutar. Mas o coelho revidou, jogando tudo de volta nele. Sem outra opção, Ren teve que usar aquilo. Quando o coelho pensava que tinha vencido, Ren sacou uma pistola de pederneira e atirou, fazendo-o explodir e voar para longe. Ao ver a criatura, Sakira de repente se lembrou de tudo. Na vez em que visitou a casa da avó de Ren, tinha conhecido esse coelho, que a levou para explorar o Reino Limite. Naquele momento, ele tentou atacá-la, mas alguém a salvou. Ren levou Sakira de volta, e ela contou que realmente já estivera ali antes. A avó explicou que o coelho era um deus da morte corrompido. Em vez de ajudar almas a seguir em frente, ele atraía pessoas à morte para cumprir suas metas mensais. Quando Sakira era pequena, havia sido salva por alguém que se parecia muito com a avó de Ren, e era realmente ela. Desde então, Sakira conseguia ver espíritos, embora não soubesse o motivo. A avó recordou que tinha dado muitas comidas do reino espiritual a Sakira quando criança, e comer qualquer coisa dali dá a habilidade de ver espíritos. Ren pediu desculpas pelas ações da avó, mas Sakira disse que estava feliz por finalmente entender o motivo. Depois, Ren a levou para casa. Ela perguntou por que ele não morava com a avó. Ren explicou que ela era uma deusa da morte, enquanto ele era humano ou algo parecido. Naquela noite, Sakira ficou refletindo sobre o que ele dissera. Na primeira vez em que se conheceram, ele se apresentou como deus da morte, mas agora dizia que não era. Curiosa, pediu que ele explicasse melhor no dia seguinte. 50 anos atrás, a avó de Ren cumpria seus deveres como deusa da morte, mas, por sua fraqueza por homens bonitos, acabou se apaixonando por um homem prestes a morrer. Ele ficou feliz de conhecer uma mulher tão linda no fim da vida, dizendo que, mesmo que renascesse como uma barata, valeria a pena. Mas ela disse que sua próxima vida seria como cavala. O sorriso dele era tão belo que ela se apaixonou. Então, usou suas conexões para prolongar a vida dele por 50 anos. Esse homem se tornou o avô de Ren, naquele fim de primavera. Ele teve que subir na roda da reencarnação. Provavelmente agora estava nadando com os outros cavalas. Essa era a situação de Ren. Quanto aos seus pais, ele não sabia. Quando criança, viveu com o avô. Naquela noite, o telefone tocou. Era sua amiga Miho. Ela disse que tinha visto um fantasma. Havia voltado à escola mais cedo, para pegar algo e viu uma chama fantasmagórica no prédio antigo do clube. Mesmo tendo fugido, queria voltar para investigar. Então, pediu a Sakira para acompanhá-la no dia seguinte. No dia seguinte, as três foram até o prédio antigo, prestes a ser demolido. Um gato gigante apareceu e assustou todas. Aterrorizadas, Miho e Ra fugiram. Sakira ficou surpresa de elas conseguirem ver. Ren apareceu e lutou contra o gato, conseguindo afastá-lo. À noite, no caminho para casa, Sakira encontrou um gato preto ferido. Levou-o para casa, tratou suas feridas e lhe deu comida. Quando saiu do quarto, o gato bebeu leite com as patas. Ao voltar, viu-o tentando carregar uma tigela de arroz. Ele pulou direto para um caminho espiritual, e Sakira o seguiu. Enquanto corria atrás dele, percebeu que o gato parecia crescer de tamanho. O caminho espiritual levou ao prédio antigo do clube, e dentro dele havia chamas fantasmagóricas. Sakira entrou de repente e encontrou o gato levando comida para Ren. A pobreza de Ren era de outro nível. Ele vivia em um prédio abandonado, usando velas porque não podia pagar a conta de luz. Quando o segurança da escola apareceu, Ren teve que se esconder para não ser expulso. Ele disse ao gato para ir embora, pois seu trabalho estava concluído. Mas o gato se recusou, dizendo que havia sido ordenado pela senhora Tamaki, a avó de Ren, a servi-lo. Ele até tinha um contrato. O dever da tribo dos gatos sempre foi auxiliar deuses da morte. Seu nome era Rockman. Tudo o que Ren precisava fazer era assinar o contrato, e ele o serviria.
mas Ren recusou, dizendo que mal conseguia cuidar de si mesmo. Quanto mais de um gato, ambos acabariam morrendo de fome. Rockman não aceitou e tentou de tudo para forçá-lo a assinar. Usou até digitais de maçanetas e chegou a ameaçá-lo, mas Ren rejeitou friamente e o expulsou. Depois, levou Sakira para casa pelo caminho espiritual. Rockman estava esperando por eles. Ele realmente se importava com Ren. Seu avô já havia partido e sua avó não podia mais viver no mundo humano. Ela havia jurado permanecer apenas até o falecimento do avô de Ren. Além disso, a avó tinha outro voto a cumprir, realizar 10 vezes a meta de um deus da morte normal para poder se casar. Se falhasse, seus descendentes teriam que pagar a dívida em seu lugar. Na época, a avó aceitou alegremente, mas claro que não conseguiu cumprir. Assim, Ren podia ser visto como alguém que estava quitando essa dívida. Além disso, Ren era meio deus da morte, um híbrido entre um deus da morte e um humano. Embora fosse bom nas tarefas de um deus da morte, precisava usar mais ferramentas do que um comum, e essas ferramentas não eram baratas. Querendo ajudar Ren, Rockman pediu um favor a Sakira. No dia seguinte, ela levou várias pessoas ao prédio antigo do clube. O plano era Rockman aparecer e assustar todos. Depois Ren surgiria para salvá-los, e então todos fariam doações. Porém, Ren impediu o esquema nos bastidores. Ele havia recebido uma carta de sua avó dizendo que Rockman tinha sido demitido. Ela contou que ele tinha ido atrás de Ren em busca de trabalho. Sem escolha, Ren recusou porque não podia sustentá-lo. Embora triste, Rockman disse que faria um último trabalho antes de partir. Mas Ren o impediu. Sakira conseguia ver espíritos, embora não soubesse o motivo. A avó de Ren lembrou que tinha dado a Sakira muitas coisas desse reino quando ela era pequena, e comer qualquer coisa de lá dá a habilidade de ver espíritos. Ren pediu desculpas pelas ações da avó, mas Sakira disse que estava feliz por finalmente saber a razão. Depois, Ren levou Sakira para casa. Ela perguntou por que ele não morava com a avó, e Ren respondeu que sua avó era uma deusa da morte, enquanto ele era humano ou algo assim. Naquela noite, Sakira ficou pensando no que Ren havia dito. Quando se conheceram pela primeira vez, ele disse que era um deus da morte, mas agora dizia que não era. Curiosa, ela pediu ao Ren uma explicação adequada no dia seguinte. 50 anos atrás, a avó de Ren estava cumprindo seus deveres habituais, mas, por causa de sua fraqueza por homens bonitos, acabou se apaixonando por um homem que estava prestes a morrer. Ele ficou muito feliz por conhecer uma mulher tão bonita no fim da vida, dizendo que, mesmo que renascesse como uma barata, valeria a pena. Mas ela disse que sua próxima vida seria como uma cavala. O sorriso dele era tão lindo que ela se apaixonou. Depois disso, ela usou suas conexões para prolongar a vida dele em 50 anos. E esse homem se tornou o avô de Ren, no fim daquela primavera. Ele teve que entrar na roda da reencarnação. Provavelmente agora estava nadando com as outras cavalas. Essa era a situação de Ren. Quanto aos seus pais, ele não sabia. Quando era pequeno, vivia com o avô. Naquela noite, Sakira se sentiu mal por ter feito uma pergunta tão pessoal. Ren vivia sozinho, e talvez fosse por isso que tinha uma vida tão difícil. O telefone tocou. Era Miho, amiga de Sakira. Ela disse que tinha visto um fantasma. Havia voltado à escola para pegar algo e viu uma chama fantasmagórica no antigo prédio do clube. Mesmo tendo fugido, queria voltar para conferir novamente, e pediu que Sakira fosse com ela no dia seguinte. No dia seguinte, os três foram até o prédio antigo que estava prestes a ser demolido. Um gato gigante apareceu e assustou todos. Apavorados, Miho e Wan fugiram. Sakira ficou surpresa por eles conseguirem ver aquilo. Ren apareceu e lutou com o gato, conseguindo expulsá-lo. Naquela noite, a caminho de casa, Sakira encontrou um gato preto ferido. Ela o levou para casa, cuidou de seus ferimentos e lhe deu comida. Quando saiu do quarto, o gato bebeu leite com as patas. Quando voltou, viu-o tentando carregar uma tigela de arroz. Ele pulou diretamente para um caminho espiritual, e Sakira correu atrás. Enquanto o perseguia, notou que o gato parecia crescer de tamanho. O caminho espiritual levava ao prédio antigo, onde havia chamas fantasmagóricas. Sakira entrou e encontrou o gato levando comida para Ren.
Pobreza de Ren era de outro nível. Ele vivia em um prédio abandonado, usando velas porque não podia pagar a conta de luz. Quando o segurança da escola apareceu, Ren teve que se esconder para não ser expulso. Ele disse ao gato que fosse embora, pois já tinha cumprido seu papel. Mas o gato se recusou, dizendo que havia sido ordenado pela senhora Tamaki, a avó de Ren, para servi-lo. Inclusive, tinha um contrato. A tribo dos gatos sempre teve o dever de ajudar deuses da morte, e seu nome era Rockman. Tudo o que Ren precisava fazer era assinar o contrato, e ele o serviria. Ren recusou, dizendo que não conseguia cuidar nem de si mesmo, muito menos de um gato. Ambos morreriam de fome. Rockman não aceitou isso e tentou de tudo para forçar Ren a assinar. Usou impressões digitais de uma maçaneta, e até o ameaçou. Mas Ren rejeitou friamente, e o expulsou. Depois, Ren levou Sakira para casa pelo caminho espiritual. Rockman estava esperando lá. Ele realmente se importava com Ren. O avô já havia falecido, e a avó não podia mais viver no mundo humano. Ela tinha jurado permanecer no mundo humano, apenas até o avô de Ren morrer. Além disso, havia outro voto. Ela precisava cumprir 10 vezes o kappa-pei de um deus da morte comum para poder se casar. Se falhasse, seus descendentes teriam que fazer isso em seu lugar. Na época, a avó aceitou alegremente, mas, claro, não conseguiu cumprir. Então, Ren era visto como alguém que estava pagando essa dívida. Além disso, Ren era meio deus da morte, sendo um híbrido entre humano e deus da morte. Embora fosse bom nas tarefas de um deus da morte, precisava usar mais ferramentas que um deus comum, e essas ferramentas não eram baratas. Querendo ajudar Ren, Rockman pediu um favor a Sakira. No dia seguinte, ela levou várias pessoas ao prédio antigo. O plano era Rockman aparecer para assustar todos e depois Ren surgiria como salvador, recebendo muitas doações. Mas Ren interrompeu o esquema por trás dos panos. Ele havia recebido uma carta da avó, informando que Rockman tinha sido demitido, e que só havia ido até ele procurando emprego. Ren não teve escolha a não ser recusar, pois não tinha condições de alimentá-lo. Triste, Rockman disse que faria apenas mais um trabalho antes de ir embora. Mas Ren o impediu. Enquanto isso, Sakira guiava os outros. Quando viu o professor Sezuki supervisionando a demolição do prédio antigo, de repente, um enxame de ratos apareceu e se fundiu em um espírito de rato. Ele atacou Sakira, e Ren correu para salvá-la. Pediu 500 ienes emprestados dela para comprar ferramentas de exorcismo, mas como ela tinha esquecido a carteira, não havia nada que pudessem fazer. Sem ferramentas, Ren não podia lutar. Ambos foram atingidos pelo rato de cima. Rockman então deu tudo de si e esmagou o rato, matando-o. Ren ficou feliz por ter economizado 500 ienes. No fim, a escola decidiu adiar temporariamente a demolição do prédio. Rockman se despediu de Ren, mas ele decidiu ficar com o gato afinal, já que, sem dinheiro, precisava de alguém para ajudá-lo a exorcizar espíritos. Assim, na vida miserável de Ren, que só conseguia comer 3 de 9 refeições, havia agora mais um companheiro. Nos dias seguintes, a sala de Sakira ficou agitada com a chegada de um novo aluno transferido. Do lado de fora, Ren recebeu uma carta pedindo ajuda. Um fantasma apareceu acima, chorando por socorro. Ren voou para perguntar o que havia acontecido, mas de repente o fantasma foi atacado e desapareceu. Ren também foi atacado, jogaram cinzas sagradas nele, o que o enfraqueceu, e ele teve que fugir. Nesse momento, o fantasma reapareceu. Não tinha sido exorcizado, apenas escapado. Rockman confirmou que eram de fato cinzas sagradas, usadas especificamente contra espíritos malignos. O atacante também havia deixado cair algo, uma foto de Sakira criança em sala de aula. O novo aluno era Tsubasa. Assim que chegou, aproximou-se de Sakira, mas ela não se lembrava dele. Tsubasa tinha grande afeição por Sakira desde pequeno. Mudava-se constantemente por causa do trabalho da família e não conseguia fazer amigos. Além disso, conseguia ver espíritos, o que o deixava desconfortável. Encontrar Sakira foi como encontrar uma alma gêmea. No presente, Tsubasa se declarou para Sakira. A sala inteira ficou agitada, pois achavam que Sakira estava namorando Ren, já que os dois estavam sempre juntos.
Quando Ren entrou na sala, Tsubasa jogou cinzas sagradas nele para exorcizá-lo. Ren não se importou e devolveu a foto. Avisou Tsubasa sobre seu método de exorcismo, mas o garoto achou que Ren queria roubar Sakura dele. Depois da escola, Tsubasa convidou Sakura para voltar para casa juntos. Mas ela correu atrás de Ren, queria ajudá-lo com o pedido do dia. Mas ele disse para não se meter em seus negócios, e foi embora. Depois disso, Ren começou a trabalhar no pedido do fantasma. Rockman não viu Sakura por perto e foi procurá-la. Voltou e contou que ela estava com Tsubasa. Ren não se importou, mas o fantasma e Rockman insistiram e o arrastaram junto para observar. Antes que conseguissem ver alguma coisa, Tsubasa jogou novamente cinzas sagradas em Ren, o que o deixou irritado, e ele foi embora. No dia seguinte, Rockman foi até Sakura. Enquanto isso, Ren levou o fantasma para ver. Miho, acontece que o último desejo do espírito era ir a um encontro com uma garota antes de partir. Enquanto conversavam, Tsubasa apareceu de repente, querendo exorcizar o fantasma, mas Sakura interveio para impedi-lo. Vendo isso, Miho sugeriu um passeio em grupo. Tsubasa aceitou, aproveitando a oportunidade para sair com Sakura. Depois que tudo foi combinado, Ren foi embora. Rockman também queria participar do passeio, mas, sem dinheiro nem para comida. Como poderiam ir a algum lugar? Nesse momento, Ha apareceu. No dia de folga, todo o grupo se reuniu no parque de diversões. Sakura ficou surpresa ao ver que Ren também estava lá. Ele não queria estar ali de jeito nenhum, mas, durante os brinquedos, acabou tendo que pagar pelos gastos do fantasma, e ainda ser cavalheiro com as meninas, ficando cada vez mais pobre. Aquela garota, Ha, que normalmente oferecia menos do que todos durante as oferendas espirituais, agora desperdiçava dinheiro em jogos inúteis. Vendo-a ter dificuldades para pegar um bichinho de pelúcia, Ren conseguiu um para ela. Sakura também quis um, e ele conseguiu outro para ela. Todos se divertiram muito. Tsubasa começou a mudar sua visão sobre o fantasma, e eles tiraram fotos comemorativas juntos. Como câmeras comuns não podiam registrar fantasmas, Ren teve que alugar uma do reino espiritual, o que não saiu nada barato. Depois das fotos, parecia que finalmente era a hora de o fantasma partir. Ele andou na roda gigante com as 3 garotas, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu. Então se despediu de todos. Mesmo tendo acabado de conhecer um fantasma, Miho não sentiu medo algum. Com tudo encerrado, Ren voltou para casa e pegou mais trabalhos extras para cobrir as despesas. Enquanto isso, Sakura abraçava o bichinho de pelúcia que Ren havia ganhado para ela. No dia seguinte, Rockman voltou feliz do reino espiritual, trazendo um cartaz de procurado de um espírito maligno valendo 100.000 ienes. Era uma oferta boa demais para recusar. Então Ren aceitou imediatamente o trabalho. Enquanto isso, na sala de aula de Sakura, começaram a aparecer marcas de mãos estranhas por toda parte. Tsubasa verificou e concluiu que pareciam mãos de criança. Ele jogou cinzas sagradas no quadro negro, forçando o espírito maligno a fugir com dor, apenas para dar de cara com Ren. Ren pegou a recompensa e correu para casa. Mas, quando abriu, encontrou uma garotinha lá dentro. Estranhamente, Ren não sentia nela nada que justificasse os 100.000 ienes. A menina se apresentou como Anako, o famoso fantasma do banheiro. No entanto, 5 anos atrás, tinha sido expulsa do banheiro favorito dela justamente por Tsubasa, sendo obrigada a vagar desde então. Ren disse que ela precisava seguir adiante, mas Anako se recusou a partir até se vingar de Tsubasa. Então, ela liberou uma quantidade suspeita de poder. Alguém claramente a estava abastecendo com energia. Tsubasa tentou jogar cinzas sagradas outra vez, mas Anako bloqueou. Ela o amarrou com absorventes e o despachou com água de descarga do banheiro. Depois, partiu junto com o verdadeiro espírito maligno de 100.000 ienes, e sua vingança estava apenas começando. Ren não podia deixar 100.000 ienes à solta, então tinha que capturá-lo. Mas primeiro precisava reunir informações. Conhecer o inimigo era vencer todas as batalhas. Ele perguntou à avó e descobriu que o nome do espírito maligno era Toishi, uma aglomeração de vários espíritos. Ren precisava separar Anako de Toishi. Pegar esse poder emprestado era como assumir um empréstimo com juros altíssimos,
10% em 10 dias. Hanako pagaria um preço terrível. Como era originalmente um fantasma inofensivo, não merecia esse destino. Agora Ren precisava se preparar bem para a caçada. Mas de onde tiraria dinheiro? As armas do reino espiritual eram todas caras. Enquanto isso, no mundo humano, Hanako começou a causar caos em banheiros. Tsubasa havia preparado uma nova arma de exorcismo de última geração. Assim que encontrou Hanako, disparou sem parar. A menina correu e chamou Toichi para ajudá-la. Quando Toichi estava prestes a lhe fornecer energia, Ren interveio e a alertou sobre as consequências de pegar emprestado. Mais do que podia devolver, seria absorvida. Toichi havia crescido tanto justamente por absorver fantasmas ingênuos como ela. Tsubasa chegou e atirou em Toichi, fazendo-o se dividir em várias formas menores. Ren jogou Hanako para Tsubasa, e Rockman voltou trazendo uma arma pesada, uma foice. Essa foice originalmente pertencia a Ren, mas ele a tinha penhorado por causa da pobreza. Apesar da aparência intimidadora, qualquer espírito maligno atingido por ela se sentia aliviado e aceitava seguir adiante. Os clones de Toichi ficaram nervosos e começaram a discutir uma estratégia. Depois avançaram contra Hanako para absorver seu poder. Tsubasa deu um passo à frente e pediu desculpas sinceras a Hanako pelo que havia feito no passado. Ele pegou sua Bíblia, não para ler orações, mas para bater repetidamente em Toichi com ela. Com dor, Toichi finalmente permitiu que Ren realizasse o exorcismo, recebendo o pedido de desculpas de Tsubasa. Hanako deixou de ter rancor e seguiu Ren até a roda da reencarnação. Ren estava mais feliz do que nunca, finalmente iria receber 100.000 ienes. No entanto, o dono da casa de penhores já tinha ficado com toda a recompensa como pagamento pelos danos causados por Rockman ao quebrar sua janela e pelas taxas de entrega. Recentemente, Miho tinha ouvido um boato sobre um santuário misterioso. No dia anterior, ela havia ajudado uma garota a coçar as costas. E em troca a menina contou sobre um santuário próximo. Se ouvisse a voz de uma criança lá, não deveria se aproximar nem tocar em nada. Curiosa, Miho convidou Sakira e Ra para conferir. Quando chegaram, ouviram gritos de socorro. As duas correram à frente, e mãos começaram a surgir. Sakira correu para buscar Ren, e o encontrou ajudando um homem ferido, cujos machucados haviam sido causados pelo irmão mais novo. Ren decidiu lidar com esse caso primeiro. Ao chegarem na casa dele, descobriram que os pais também estavam feridos e que o irmãozinho tinha sido possuído por um espírito de gato. Como não era um espírito maligno, Ren pediu a Rockman que trouxesse a foice. Como ela não cortava diretamente corpos humanos, podia ser usada com segurança. Mas Ren errou o golpe e quebrou a foice. O espírito do gato arranhou seu rosto antes de fugir. Tsubasa correu atrás. Enquanto Ren lamentava o custo do conserto, Rockman tentava improvisar uma solução rápida. O amigo explicou que o irmão saía assim todas as noites, e sempre que tentavam impedi-lo, eram atacados. Além disso, vários colegas haviam desaparecido, 4, para ser exato. Além do irmão, apenas uma das crianças ainda estava a salvo. Mais tarde, Sakira conversou com Rockman, e Tsubasa continuou a perseguir o espírito do gato até uma área residencial, que coincidentemente era a casa do amigo. Enquanto isso, Sakira levou Rockman a um santuário, onde descobriram que o menino, seus amigos e até a criança supostamente salva estavam todos aprisionados. Tsubasa foi emboscado por 2 espíritos de gato e imobilizado. Ren chegou para resgatá-lo, empunhando a foice remendada. As crianças possuídas pelos gatos contaram como foram enganadas a abrir o santuário por uma mulher de kimono, quando voltavam da escola. O santuário, na verdade, mantinha os 2 espíritos selados. Assim que foram libertados, começaram a possuir as crianças. Rockman pesquisou no dicionário de espíritos felinos e descobriu suas identidades, bem como o método para selá-los de novo. Mas Ren não conseguia lutar direito com a foice quebrada. Primeiro, libertou Tsubasa, depois lançou uma roda de fogo para distrair os espíritos. Sakira chegou. Rockman tentou assustar os gatos, mas foi ele quem se assustou. Então, Sakira contou a Ren o método para selá-los. Bastava colocar sua comida favorita dentro do santuário, que eles voltariam por conta própria.
Infelizmente, a comida favorita deles era salmão, caro demais. Ren teve uma ideia. Chacoalhou a foice quebrada para atrair os gatos e os conduziu de volta ao santuário. Mas, nesse momento, a mulher de kimono apareceu e o sugou para dentro junto com os gatos. As crianças apontaram para ela, e ela se revelou como uma Shinigami caída. Ao capturar o neto de uma poderosa Shinigami, considerava isso um grande troféu. Ao tentar carregar o santuário embora, Tsubasa o agarrou e quebrou, libertando Ren e pagando sua dívida. Os espíritos felinos ficaram furiosos e atacaram Ren, mas Tsubasa já havia descoberto como lidar com eles. Chamou um serviço de entregas para trazer uma refeição de salmão de 30.000 ienes, algo que Ren e até o narrador nunca tinham provado na vida. Enquanto os gatos devoravam a refeição, Tsubasa espalhou carne em volta, acalmando-os até que passassem em paz para o outro lado. Depois da batalha contra Toichi, Tsubasa vinha repensando seus métodos de exorcismo. Talvez a violência não fosse sempre a resposta. Mais tarde, eles repararam o santuário, e Rockman aproveitou os restos de atum para levar para casa. Depois de receber a recompensa da missão, Ren e Rockman foram comprar uma nova foice. Enquanto isso, a Shinigami caída voltou para relatar a situação ao seu superior. No dia seguinte, a caminho de casa, Sakira encontrou um fantasma com a cabeça presa em um poste de energia. De repente, apareceu um vampiro. Falou algo sobre uma maldição, escreveu na testa do fantasma e o arrastou embora. No dia seguinte, Sakira foi ver Ren. Ele tinha acabado de receber um pedido para quebrar uma maldição. O namorado da cliente havia sofrido um acidente de moto 3 dias antes. Ela precisava explicar em detalhes. Então pediu para Ren se encontrar com ela no terraço. Quando chegaram, surpreendentemente, outras 2 pessoas também haviam sido convocadas por cartas da mesma remetente. Sakira conferiu e viu que as cartas tinham a mesma caligrafia e o mesmo erro de ortografia. Ai-chan. De repente, a garota foi agarrada e quase puxada para baixo pelo fantasma do dia anterior. Ela conseguiu se soltar, e ele fugiu. A situação era a seguinte: a garota se chamava Suzu, seu colega era Tamoya, e o fantasma era o namorado dela, Ryuji. Ao perceber que era o espírito de Ryuji, Suzu ficou confusa, pois ele ainda estava vivo. O acidente de moto mencionado tinha sido, na verdade, apenas uma queda quando ele escorregou e bateu a cabeça num poste enquanto empurrava a bicicleta. Ren examinou o corpo de Ryuji e percebeu que ele não acordaria. O que o afligia era chamado de alma viva. O espírito havia saído do corpo mesmo estando vivo. Para trazê-lo de volta, bastava recuperar sua alma. Quando o espírito de Ryuji, montado em uma moto, apareceu, estava furioso, achando que Suzu e Tamoya estavam namorando, pelas suas costas, enquanto ele estava inconsciente. Ren rapidamente usou um aspirador para tentar sugar a alma de volta, mas alguém interferiu e o impediu. Um demônio apareceu de repente, aparentemente alguém que Ren já conhecia. Ele não havia esquecido seu rancor e esperava por esse dia de vingança há muito tempo. A história começou 6 anos atrás, quando estavam na 4ª série. Naquele verão, o demônio tinha a missão de coletar almas desesperadas e enviá-las ao inferno. Uma vez encontrou um coelho moribundo, mas, quando estava prestes a coletá-lo, Ren apareceu. Naquela época, Ren ainda vivia bem financeiramente, pois o avô estava vivo. Ele deu uma cenoura ao coelho, que reviveu na hora. Furioso, o demônio tentou atacar, mas foi facilmente repelido por Ren. Durante todo o verão, Ren não deixou que ele coletasse uma única alma. Como resultado, o demônio foi repreendido e reprovado de ano. Determinado a se vingar a qualquer custo, agora se chamava Masado, embora até tivesse escrito o nome errado. Masado declarou que tomaria a alma de Ryuji como pagamento pelas almas do coelho, da galinha e do crocodilo que perdera naquela época. Sakira achou aquilo infantil e mesquinho. Masado orgulhosamente declarou que ninguém era mais mesquinho do que ele. Ren correu atrás, mas Masado logo o perdeu no caminho espiritual. De volta para casa, eles perceberam que precisavam agir rápido. Se a alma permanecesse separada do corpo por muito tempo,
acabaria se tornando um espírito maligno. Ren aceitou o trabalho de graça, sentindo-se pessoalmente responsável. Sakira encontrou um cartão que Masato tinha jogado fora. Rockman examinou e descobriu que era o cartão bancário de Masato, com a senha escrita bem ali, jackpot. Eles planejaram sacar todo o dinheiro dele. Sakira não sabia se Masato era realmente tão burro, ou apenas fingia ser. No dia seguinte, a alma de Ryuji começou a amaldiçoar Suzu, enquanto ela só teve seus cadernos rabiscados. Tomoya foi atropelado por um carro. Enfurecida, Suzu declarou que nunca perdoaria Ryuji. Ao ouvir isso, Ryuji ficou abatido e fugiu. Sakira correu atrás dele para conversar. Masato atiçou ainda mais o fogo ao entregar a Ryuji uma foto falsificada de Suzu e Tomoya se beijando. Embora fosse obviamente falsa, Ryuji acreditou. Rockman revelou que Masato havia amaldiçoado Ryuji com um amuleto. Mesmo com os erros de ortografia, a maldição ainda funcionava e distorcia sua mente. Masato então atacou Sakira, mas Ren chegou a tempo de salvá-la. Ele tinha ido ao reino espiritual e comprado um amuleto para quebrar a maldição de Ryuji. Apesar de liberto, Ryuji não conseguia esquecer o que havia feito. Antes de ser levado embora, pediu a Sakira que dissesse a Suzu para jogar fora. Masato o levou, e Ren partiu em perseguição. Enquanto isso, Sakira voltou até Suzu para tentar entender o que Ryuji queria dizer. Descobriu que naquele dia era o aniversário dela. Então provavelmente se tratava de um presente. Sakira foi até o local do acidente em busca de pistas, enquanto Ren perseguia Masato até o inferno. Lá, foi caçado por um demônio por não possuir um passaporte demoníaco. Felizmente, Ren conseguiu escapar usando uma caixa de bananas para despistá-lo. Sakira chegou ao poste envolvido no acidente. Rockman usou um papel especial para fazê-lo falar. Mas o poste só xingou um cachorro que sempre fazia xixi nele. Achando que o cachorro poderia ter uma pista, foram até sua casa. E, de fato, ele tinha o hábito de guardar coisas, incluindo o presente de Ryuji, um par de alianças de casal, algo que Suzu adorava. Ela desabou em lágrimas, ao lado do corpo de Ryuji, mas Sakira ainda sentia que havia algo errado. A alma dele parecia tão resignada. No inferno, Masato levou Ren a uma câmara cheia de jarros contendo a alma de Ryuji, sem saber qual era o verdadeiro. Ren atacou Masato, mas errou e quebrou a janela de um demônio vizinho. Furioso, o demônio começou a destruir tudo. Masato havia armado uma armadilha de dívidas. Qualquer dano seria cobrado do invasor, o que significava que Ren não poderia sair do inferno até pagar pelos reparos. Masato então jogou fora o jarro com a alma de Ryuji. Sakira e Rockman chegaram ao inferno nesse momento. Aquele era o inferno capitalista, onde o aumento populacional havia gerado mais crimes, e para lidar com isso a burocracia construíra prédios governamentais. Parecia em tudo com o mundo humano, empregos, provas e papelada. Eles passaram pelo local que Ren tinha danificado, e os reparos pareciam caríssimos. Mas Rockman não se preocupou, ele ainda tinha o cartão de Masato. Sakira, porém, suspeitava que fosse uma armadilha. Quando Rockman tentou sacar dinheiro, o caixa eletrônico brilhou intensamente. Enquanto isso, Ren continuava sendo enganado por Masato, que o empurrava cada vez mais fundo para o inferno morto, onde os demônios trabalhavam eternamente sem retorno. Masato chegou a roubar sua arma. Mesmo assim, Ren conseguiu escapar e o perseguiu mais adiante. Quando Masato continuava sua destruição, Sakira apareceu com uma pilha enorme de dinheiro retirada do caixa eletrônico. Masato sorriu, era tudo dinheiro falso. Se Ren o usasse, seria preso na cadeia do inferno. Surpreendentemente, Ren não usou o dinheiro. Ele o transformou em uma arma e atacou Masato, recuperando sua foice e lhe dando uma boa surra. Ren sabia perfeitamente que o dinheiro era falso. Quando o guarda chegou, em vez de perguntar quem tinha causado a confusão, perguntou quem havia feito o dinheiro falso um crime gravíssimo. Rockman imediatamente apontou para Masato, mas Ren o impediu e assumiu a culpa. Por gratidão, Masato pagou os reparos no lugar de Ren. Assim conseguiram devolver a alma de Ryuji ao corpo. E Ren até elogiou Sakira por ter ajudado bastante. Logo começou o festival escolar, reunindo uma multidão de vivos, mortos e até objetos.
Na sala de aula, Sakira pediu ajuda a Ren para levar o lixo. Tsubasa o seguiu. No caminho, Ren percebeu algo estranho, e de repente algo voou do lixo, causando caos no ginásio. Após investigar, descobriram que a entidade vinha causando problemas desde que o clube de teatro havia limpado seus cenários antigos. Não importava quantas vezes fosse jogado fora, sempre voltava e grudava na cabeça das pessoas. Ao examinar, Ren concluiu que não era um espírito vingativo, mas sim um objeto que, com os anos, tinha ganhado uma alma. Usando um selo interdimensional, ele descobriu seu desejo. Estava irritado porque sua cena havia sido cortada, e queria representar seu papel. O problema é que não lembrava de nenhuma fala nem de que personagem fazia parte, apenas que entre os cenários havia um par de sapatinhos de cristal. Eles deduziram que era da peça da Cinderela, e decidiram reencená-la. Nenhuma das meninas quis usar a peruca possuída. A presidente do clube se ofereceu, mas a peruca só aceitava uma garota.